Você sabe de uma coisa, Vagnão? Que eu estou muito, mas muito feliz, porque agora o meu canal do YouTube, acho que aqui também no Instagram, está sendo invadido pelas crianças, pelos Glória a Deus. adolescentes. Cara, mas eu estou tão alegre, eu Glória a Deus por tô isso. me sentindo um vovô aqui, viu? Já. Eu Glória a até Deus vou por isso começar uma mesmo. série, Vagnão, chamada Conselhos do Vovô, ou Conselhos de Puxa, Vovô. e vai bombar, hein? Ah, vai, Vai porque bombar. eu já sou vô mesmo, né? Então eu tô muito feliz com essa garotada aí. Mas, Já tem a Vagnão, linguagem. olha, honra ter você aqui, meu amigo. Você é Puxa um, vida, é um Afonso. cara que tem sido uma bênção muito grande, sabe, no reino de Deus, porque Para a você glória de Deus, apóstolo. é um homem puro. A gente sente pureza, sinceridade. Você tem uma Glória a linguagem assim Deus. que você é um marqueteiro, né, no bom sentido. Você sabe Se comunicar, apóstolo. mas no bom sentido, porque você não faz nada de mentira. Eu nunca vi você falar de uma coisa que não é verdade, que não deva ser vista. Mas você sabe escolher as palavras lá para pegar a turma, né? Então, é maravilhoso isso. E eu acho Pior que Deus te que, deu esse dom. o pior que agora o senhor está sendo atraindo as crianças e eu estou atraindo o pessoal que gosta de jogar Free Fire. Você acredita nisso? O que é Free Fire? Eu não sei o É que um é. joguinho de celular lá que o pessoal joga bastante, né? O Ah, pessoal começa a aparecer vídeo de Free Fire. Vagnão, me conta, me explica esse negócio aqui do Free Fire, porque o demônio pegou a menina e não sei o que, aí Deus abençoa, aí a gente põe uma mensagem em cima lá e glória a Deus. não, Wagner, a verdade é a seguinte: nós queremos invadir a internet. Amém, tem que tomar os espaços, né? Nós temos que tomar um espaço. Eu queria até te perguntar, eu estava conversando com a Thaisa Uhum, e a gente comentou muito sobre essa agenda globalista tal, e sem saber que eu ia falar com ela sobre isso, eu mandei aquelas perguntas sobre o tema, né, que a gente ia fazer. uhum, A gente percebe que existe uma tendência do mundo de tentar destruir o cristianismo, né? Ou alguns vão você fala. ridicularizando, você vê filme que fizeram na internet, na Netflix, ridicularizando a Jesus, né? Você Sim. vê outros influenciadores digitais aí, desses que pintam a cabelo de vermelho, né? E que ficam Uhum. imitando foca, que estão aí se levantando contra o cristianismo e estão tentando fazer o cristianismo ser o demônio, Exatamente. o culpado de tudo de ruim que está acontecendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é uma pessoa que fala com muita gente, recebe muita gente, você sente que existe uma estratégia espiritual maligna para destruir mesmo nessa geração, inclusive para mudar a cabeça desses jovens que estão aí? Sim, não só sinto como isso é fato mesmo. Não existe uma dúvida a respeito disso. Eu me lembro, assim, eu tenho 40 anos, então na minha juventude eu comecei na escola, tem que vir um pouquinho de trás para entender melhor o que está acontecendo agora, porque eu vejo que o que acontece agora é um fruto amadurecido do que foi plantado lá atrás. Eu era admirador, olha, pensa só, hein? Eu era admirador do Che Guevara sem nem saber a história do cara, Tá vendo? entendeu? E eu era frequentador da igreja, já tinha aceitado a Jesus, já estava lá nos cultos, né? Então, assim, se eu fosse para a igreja com uma camiseta do Che Guevara, eu iria na maior inocência do mundo. Por falta de conhecimento, estava ali levantando uma bandeira que eu nem sabia o real daquilo. Então, assim, existe sim uma espécie de investimento no intelecto das pessoas para mexer mesmo, para formar uma mente anticristo, uma mente anticristo, entende? É Uma isso aí. mente contra Jesus mesmo, de verdade. Uma mente progressista totalmente. Então, assim, eu percebo isso, apóstolo, eu percebo isso na igreja. Eu fui na Marcha para Jesus um tempo atrás, aqui na minha cidade, olha só que interessante. E me deparo com um rapaz com aquela boina, né, do Che Guevara, que tem uma estrelinha aqui e tal, Che, escrito Che. Falei, meu irmão, por que você Tá tá fa- usando essa boina aí? Ele falou assim, por nada. Eu falei, não, mas é do Che Guevara, você sabe que ele foi um assassino, né?
Ele me inspira, cara. Ele me inspira, é uma revolução. E as pessoas confundem a revolução de Jesus, de revolucionar a vida, né, de você mudar de vida, com uma revolução daquela, entendeu? Então, assim, isso é algo, isso está incrustado, apóstolo. Isso está, Agora, ô Vagnão, uma coisa que eu percebo, porque eu brinquei com você com a questão de você ser uhum, bom para fazer, é, chamar atenção nos vídeos que você quer fazer, mas isso é uma qualidade. Porque o que eu estou vendo? Hoje, eles estão entrando de uma forma tão massiva, tão poderosa, que a uhum, minha preocupação é com a próxima geração. sim, Uma geração que cresça acreditando que o cristianismo é o mal. E se sim, esquecendo que o cristianismo é que levantou a bandeira do amor, que acaba com as sim, guerras, que levantou a bandeira da igualdade da mulher, porque Jesus sempre valorizou as mulheres, sim, num tempo que as mulheres não tinham valor nenhum, entendeu? verdade. Jesus falou com a mulher samaritana, aceitou a mulher samaritana, transformou a mulher samaritana, transformou Madalena. Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição. Quer dizer, o cristianismo, ele é responsável por todas as conquistas. Basta você ver, Sim, hoje existem países muçulmanos que a mulher ainda não pode votar, ainda não pode tirar a sim, carta de motorista, véu não e tudo pode mais. estudar. Então, mas a mídia, existe uma tendência no mundo inteiro, uma agenda globalista que quer fazer o mundo acreditar que a causa de tudo que tem de ruim é Que a o fé problema é cristã. Jesus, né? Como é que a Sim, gente pode transformar a cabeça ou impedir que esses meninos que estão chegando agora acreditem nessa mentira? Como é que nós podemos levar à frente a missão do cristianismo? eu vou ser bem sincero, apóstolo. Eu acredito sim. É João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. Sabe, eu gosto de falar um pouco de marxismo cultural no sentido assim, não da palavra em si, mas de mostrar o porquê que você está pensando dessa forma. Muita gente não sabe nem a origem do pensamento dela, da opinião dela, né? Por que que eu penso que eu devo aceitar tal comportamento? Por que que eu penso que eu devo me calar diante de tal atitude, né? Afinal de contas, o Brasil é um país livre, né? Livre, entre aspas. Mas é importante passar essa mensagem porque, de uma forma verdadeira e direta, para quebrar essa estrutura, apóstolo. Existe um escudo, eu vejo isso. Né? Porque a geração que está na igreja hoje, de homens da minha idade, de 30 a 40 anos, são pessoas que estudaram nos anos que eu estudei e que sofreram uma lavagem cerebral pesada, sabe? Mesmo frequentando a igreja, mesmo frequentando, lendo a Bíblia, não havia ali um senso crítico, uma forma de fazer o quê? Tipo, por que que na escola eu aprendo assim? Por que que isso não bate com a Bíblia? Assim, é uma confusão terrível. Eu gosto de bater nisso, eu acho importante isso. Bater no sentido de tentar quebrar isso, né? Por quê? Porque eu acredito, apóstolo, que isso é uma forma de preparar a mente das pessoas para aceitar a mente do anticristo, se assim eu posso dizer, né? E está Um exemplo, corretíssimo. um exemplo. Tinha na igreja que eu frequentei, tinha um menino lá que tinha tendências homossexuais. Todo mundo percebia, mas ninguém falava nada. De verdade, eu não tenho nada contra um homossexual, nada. Eu amo os homossexuais. Eu não tenho nojo, eu não tenho nada disso, de verdade. Falo isso com toda a realidade de coração. Mas se um deles vier conversar comigo, eu vou falar real para eles a palavra de Deus. Sabe? Eu vou falar, ó, é assim, assado. De repente você é um homossexual, porque desde lá de criança, a televisão, a mídia foi colocando coisas na sua cabeça, na escola, de que você devia experimentar um outro lado, e de repente você acabou entrando nessa neura e você ficou desse jeito. Mas não é isso que Deus criou para você. E ninguém falava com esse menino. Aí um dia eu chamei esse menino, falei, vem aqui, guri. Eu falo guri porque meu pai é gaúcho e tal. Vem aqui, guri. O que é? Falei, vem cá, vamos conversar aqui. Né, chamei minha esposa do lado e falei, ó, é o seguinte, é isso, isso. Né? Você não é isso, Deus não te criou para ser isso.
combata isso em nome de Jesus, tira isso da tua cabeça, coloca a palavra de Deus na tua cabeça. Enfim, viva o que Deus tem para você mesmo, o propósito que Ele tem para você, que não é esse, né? Não, mas eu tô bem, não, você não tá bem e tal. Enfim, aí o moleque se abriu, começou a chorar e ele tomou uma decisão, né? Enfim. Mas assim, a igreja tem que saber lidar com isso, apóstolo. A igreja precisa usar a verdade mesmo. O problema é que hoje você falar a verdade, você agride, porque a verdade ela agride a nós, a qualquer um, né? A verdade nunca é algo leve, a verdade nunca é algo prazeroso, a verdade ela vem para dar nas costas mesmo, não Agora, tem jeito. Vagnão, você acredita que nós estamos caminhando para um tempo onde a gente não vai poder falar de quase nada, Sim. porque isso vai ser considerado algum tipo de agressão? Você sabia que, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, antigamente, quando você cumprimentava uma pessoa e desse um Feliz Natal, você falava Merry Christmas. Uhum. Hoje, você não pode mais falar isso. Em muitos lugares é considerado ofensivo. Você tem que dizer Happy Holidays, que significa boas festas. Porque eles dizem assim, olha, você pode estar ofendendo um judeu, ou pode estar Mateus. ofendendo um muçulmano, mas, camarada, essa é a cultura. Esse país é cristão, esse país foi fundado assim. Não pode mais. Então, cada vez mais, as pessoas estão tirando da cultura tudo aquilo que é cristão. Sim. Cada vez mais a gente percebe, e eu queria te perguntar isso, você acredita que isso é uma coisa aleatória, que está acontecendo assim mesmo, ou tem uma agenda por trás? Ou Tem uma seja, agenda, com certeza. mentes poderosas, gente de dinheiro, que está atuando Sim, nos países para poder acabar sim. com o cristianismo, né? Existem mentes poderosíssimas por detrás disso. As pessoas que falam, que pregam até mesmo contra o cristianismo, para falar bem a verdade, elas estão servindo de papagaio. Porque aquilo foi implantado nelas, influencers. Esses cabelinhos vermelhos, esse povo louco aí. Entendeu? Esses foca, esses corujas. Esse pessoal, eles nem ao menos sabem mesmo o que estão falando. Eles estão só repetindo uma coisa que foi já incrustada neles. Olha que interessante, apóstolo. Uma frase aqui do Vladimir Lenin, né? Um filósofo aí da União Soviética. Olha só, a liberdade é uma coisa tão preciosa que devia ser racionada. É exatamente o que estamos vivendo hoje. Racionada só para quem ele queria, né? Porque foi Para quem ele queria, para os o pai propósitos da que ele... Revolução Russa e Isso. matou milhões de pessoas dele, mais o Stalin que veio depois, né? Você não vê há poucos dias aí, existe uma agenda se cumprindo. Não tem como negar isso. Mentes poderosas usando dos seus fantoches aí, mexendo os pauzinhos para o quê? Para realmente preparar. Para mim, o cabeça de tudo isso é o próprio diabo. Eu não tenho Né? dúvida. É para preparar mesmo, é para fazer com que muitos irmãos absorvam essa mentalidade e percam mesmo a sua salvação, porque misericórdia, apóstolo. Tem coisa que é inaceitável, entendeu? Olha, Agora, Vagnão, você sabe que Deus me deu um chamado agora de expandir a igreja para o mundo inteiro, a Yacht Church, né? Nós já estamos entrando na Europa, eu estou com uma célula, né, de irmãos da Europa, tem gente de mais de 10 países. Eu estou assim, muito animado. Já estou tendo contato com eles, falando com eles, criamos um grupo de WhatsApp, mas todos eles falam que a Europa hoje é um continente muito fechado, as pessoas não querem saber de Deus, não estão nem aí. Quer dizer, um continente que foi o berço do cristianismo, né? Foi da Europa que vieram os missionários para o mundo inteiro, né? sim. Missionários para o Oriente, para a China, missionários para a América do Norte, América do Sul. E hoje a Europa, cara, parece que Deus não existe, sabe? Mas eu creio que nós vamos invadir com tudo lá e vamos plantar igrejas, impactar com o amor de Cristo, o poder da palavra é maior. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu, durante muito tempo, Vagnão, eu ouvia de profetas que vinham para o Brasil dizendo que o Brasil seria um celeiro de missionários para o mundo. E eu ficava pensando, mas como assim, né? Mais do que os Estados Unidos? Cara, hoje, eu vou te falar uma coisa.
o avivamento que está acontecendo aqui é muito poderoso, muito mais. Os Sim, Estados Unidos, cada ano que passa, as igrejas estão diminuindo, está diminuindo, igrejas fechando. E o Brasil, cada ano que passa, o evangelho multiplicando. expandindo Gente cada como vez. eu, como você, como o Juninho, estão se tornando pessoas que estão influenciando. O que nós Verdade. estamos sendo? Missionários, para trazer a Sim. verdade, para tocar trombeta, né? Eu queria te perguntar, quando você faz um vídeo, eu sei que você é um homem de oração, você sente essa chamada para impactar mesmo, para Eu sinto. mexer no coração das pessoas? Eu sinto. Um vídeo aqui em casa, ele nasce de verdade, apóstolo. Eu não, tem hora sim que eu não consigo colocar um horário certo para meus vídeos. A minha maior guerra é essa, porque eu falei para minha esposa hoje no carro, eu falei assim, não é fácil ouvir a voz de Deus. Ouvir aquela hora que ele fala assim, eu quero que você fale disso. Porque as pessoas olham para um vídeo que eu reajo lá e acham que eu pego um vídeo da internet de qualquer jeito lá, faço um bem bolado, coloco uma mensagem e tá pronto. Não é assim, sabe? Tem hora que eu fico aqui na frente da câmera, parece que apaga a cabeça, apaga a mente. Aí eu fico assim, ó, sem brincadeira, fico parado meia hora assim, ó. Daqui a pouco, puf, né? Falo, Senhor, eu quero falar aquilo que o Senhor quer que fale, porque vai atingir o coração e vai trazer mudança, né? Então, assim, eu sinto isso, eu sinto esse mover, eu sinto esse chamado, eu sinto ah, esse movimento espiritual muito forte, sabe? E isso está acontecendo agora no nosso Deixa eu fazer um país. parênteses aqui, gente. Ora, Eu queria pedir para todo mundo que está aqui, porque isso é muito sério, tá? Sabe esse aviãozinho que está embaixo? Com esse aviãozinho você consegue mandar uma notificação dessa live que está acontecendo aqui para 50 pessoas. Então eu queria pedir que cada um de vocês agora mandasse para pelo menos 10 pessoas esse aviãozinho, tá porque vendo, pessoal? a gente vai falar de coisas muito sérias aqui. Daqui a pouco, a hora que der 10h30, nós vamos virar e aí é o Vagnão que vai me perguntar das coisas que o pessoal dele sempre pergunta, mas eu quero pedir que você agora, meu querido, pegue o aviãozinho aí e mande para pelo menos 10 pessoas essa live Isso aí, que nós estamos falando de coisas muito profundas. Amém, verdade. gente? Vagnão, você eu vejo como um profeta de Deus, cara. Como um profeta de Deus, que você vai e toca o dedo na ferida. E você é um cara de coragem, mas só que você fala com amor. Eu sinto que você fala as coisas duras, mas você sempre fala com muito amor. Você não é aquele cara que vem, que fica detonando ninguém. Você vai lá e fala a verdade. Você já teve na tua vida alguma experiência de você sentir Satanás claramente querendo te impedir, ou impedindo que uma live vá para o ar, ou fazendo alguma coisa quebrar, algum barulho, um estalo, ou alguma coisa que você sentiu a presença maligna para impedir aquilo que você estava para fazer? É todo dia, é todo dia. Coloco para gravar aqui um vídeo. De verdade, eu posso, eu não tô brincando. Meu vizinho, ele cria cachorro aqui. Tem 60 cachorros ali. Nós Uau! estamos aqui na live, tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Tá, mas normalmente quando eu coloco aqui a minha câmera para gravar, começa a latir, né, filho? Late, 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 late. Aí o galo, meu galo começa a cantar também. Olha, misericórdia, posto. É o caminhão, é o carteiro, é todo mundo na hora que eu vou gravar. E é todo dia desse jeito. Você acredita nisso? Eu já fiz em horários diferentes, não adianta. Eu dou o rec daqui no vídeo, começa o cachorro lá do lado. E não para mais. Falo, meu, teve um dia que eu comecei a orar, levantei as mãos aqui e falei, em nome de Jesus. Senhor, dá uma paz para esse cachorro agora, em nome de Jesus. Sai, capeta. E Olha, aí, eu vou te contar uma experiência que eu tive lá na fazenda do meu sogro. Era uma noite assim linda, estrelada, sabe? E eu estava sentado assim do lado de fora na varanda, observando, né, a lua e tal. E a Lília estava conversando com o irmão dela ali dentro. E o meu cunhado, ele tinha cachorros Mastiff. Mastiff é aquela raça maior do mundo. Pra você ter uma uhum, ideia, ele tinha um cachorro que pesava 110 quilos. E uma das cachorras, a mais brava, a Dudley, ela estava sentada no canto. Eu estava olhando assim e tinha postes de luz, o pessoal orando lá dentro. Na hora que eles estavam orando, eu vi um demônio pular de uma
de um poste de luz para o outro poste de luz. Eu vi a olho nu. Misericórdia. Na Meu hora que ele Deus. pulou de um poste para o outro, apagou os dois postes, estourou a lâmpada. A Olha. cachorra saiu de lá da ponta da varanda, porque a casa lá é muito grande, e entrou debaixo das minhas pernas, tremendo de medo, porque ela viu Meu também. Deus. E lá dentro, eles estavam orando, o pastor Daniel, que é um dos pastores da nossa igreja, ele é um profeta e tudo, Vagnão do céu. Ele veio falando assim, Deus mostrou demônios, aí a gente começou a entrar em guerra. Quer dizer, o mundo espiritual, gente, não é brincadeira. Acontece. Uma outra experiência que eu tive, há muitos anos atrás, em 92, eu estava falando sobre Nova Era. Quando eu fui deflagrar e falar do anticristo, eu senti uma tontura, que eu caí de joelhos. Aí eu levantei e comecei a repreender Satanás. O telão, isso é muito sério. Puf, o telão simplesmente desligou. Aí eu entrei em guerra. Imagina, tinha 10 mil pessoas fora e 5 mil dentro. Começou aquela guerra. Eu falei, gente, levanta um clamor. Aí o povo começou a orar, orar. E aquilo voltou na hora, sabe? Aí Deus tudo derramou a glória. O povo começou a aplaudir. Desde aquele tempo, toda vez que eu vou fazer alguma coisa que eu falo do anticristo, eu começo a sentir tontura. Então, não é brincadeira, gente. Não é brincadeira, inclusive, desculpa, uma experiência que eu tive semana retrasada aí, eu começo a fazer um vídeo, é normal depois de terminar dar uma dorzinha aqui na nuca, uns negócios assim, mas eu tive eu tava fazendo preparando aqui uma live, né, e eu havia feito um vídeo falando lá do que o André Valadão falou a respeito lá do pessoal, né. Assim, é um assunto delicado, mas eu posicionei a respeito do assunto, graças a Deus o vídeo deu boa, né. Aí a gente ia fazer uma live, eu tava sentindo algo diferente aqui em casa. Falei, tem uma coisa estranha. Alguma coisa tá muito estranha. E não sei o que acontece, apóstolo, que o ar muda, o ambiente muda. E eu subi, um dia o senhor vai vir na minha casa comer um churrasco aqui, vou ter o prazer de assar uma carne do senhor. Eu subi no meu quarto aqui em cima e comecei a orar sozinho lá em cima, de madrugada. E eu tava orando, Senhor, glória a Deus e tal, e tal, e tal. E o Espírito Santo falou assim, ó, agora você vai repreender toda a força do diabo contra, né, a live que vai acontecer e tal. Sem brincadeira, apóstolo. Quando eu falei assim, eu te repreendo em nome de... Parece que veio todo mundo. Parece que virou uma cúpula em cima, assim, ó. Só de falar me arrepia. Eu comecei a ficar arrepiado a cada passo. Parece que o meu olho arregalou desse tamanho, assim. Não é medo, mas é uma tensão. Você fala, clamei o sangue de Jesus para que a glória dele viesse, né? E Deus deu graça, mas olha, foi uma experiência, apóstolo. Não, o mundo espiritual, Wagner, é muito impressionante. Você sabe que há muitos anos atrás eu comecei a ler livros de Nova Era, porque eu ia pregar e tal. Um dia eu estava, porque quando eu me converti aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava um dia lá em Belo Horizonte, na casa de uma irmã da igreja da Lagoinha, e eu comecei a orar. Eu era novo convertido, eu falava assim, Deus, eu quero ver um anjo. Deus, eu quero ver um anjo. Eu creio, o Senhor precisa me mostrar um anjo. Deus, eu vou ver um anjo. Em nome de Jesus, fiquei orando em línguas, falando, eu quero ver um anjo. Chegou uma hora que eu estava assim, orando e pedindo, o Espírito falou assim, vira para o outro lado, que o anjo está aí, você vai ver. Cara, me deu uma arrepiada, assim. E eu falei assim para Deus, Deus, pelo amor de Deus, tira esse anjo daqui que eu não estou preparado. Estou falando sério. Foi uma coisa tão forte, tão poderosa. Passaram os anos, eu nunca mais vi anjo. Nesse dia que eu estava orando, estava estudando sobre Nova Era, e eu comecei a orar. Eu gosto de orar com a cara no pó, sabe? Primeiro começo de joelho com a cara no chão, daqui a pouco eu já me estico, fico estetalada, mas com a cara no chão mesmo, né? E eu fiquei orando ali, eu comecei a sentir uma presença, só que maligna. E quanto mais eu orava em línguas, mais a presença ficava forte. Naquele momento eu falei, Deus, agora eu não vou afinar. Agora eu vou abrir o meu olho e eu quero ver. Wagner, amém. Eu levantei de joelho, abri os olhos, estava na minha cara. Meu um Deus. demônio enorme, com coraça,
parecia que ele tinha uma pele tipo um casco, sabe, de rinoceronte. O olho dele era um olho grande, puxado, amarelado. E eu começava a orar em línguas, ele Meu também Deus. falava comigo, eu falava com ele. E o cara começou a falar assim, e o demônio, né? Para de estudar sobre nova era, porque senão eu vou Hum, te destruir, vou destruir a tua família. E começou a querer me intimidar. Só que atrás de mim eu senti uma presença poderosa, eu sabia que era glória a a presença Deus. de Jesus. E eu comecei a orar e eu falei: eu não vou parar, é agora Glória que a eu Deus. vou falar do nome de Jesus, eu vou declarar que vocês vão Aleluia, é isso perder. E aí. eu fui falando. Wagner, ele foi sendo arrastado para trás, ele atravessou a parede da frente, que tinha até uma estante de livros, Meu e eu Deus. totalmente arrepiado, mas naquele dia eu não arreguei, sabe? Eu abri os olhos e Glória falei, a Deus, Deus. agora Glória eu a estou Deus. pronto para ver qualquer negócio. E hoje, Louvado muitas seja o vezes, quando eu Senhor. começo a sentir a presença, eu falo, Deus, eu quero ver. Eu quero ver quem que eu estou enfrentando. E muitas vezes Deus abre os Amém. meus olhos e eu enxergo. Entendeu? Meu Naquele Deus. dia, Wagner, eu saí do meu escritório, eu atravessei um corredor de pelo menos uns 10 metros, 15 metros, até o meu quarto. Cheguei lá, a Lilian estava de joelho, orando, dizendo: ora, porque esse quarto está infestado de demônios. Ela não viu o que estava acontecendo lá, mas estava enfrentando lá e aqui. Isso é o Meu Deus. espírito anticristo, é o espírito do engano. As pessoas ficam pensando que ele não existe, ficam pensando que o mundo espiritual não existe, que nós somos tudo louco. Isso não é brincadeira, não, é verdade. E ele vai entrando, Wagner, no meio das famílias para cirandar, sabe? Para fazer uma Sim, destruição completa. Então, nós precisamos entender que nós estamos lutando contra o espírito anticristo, meu amigo. Não é? Então, em nome de Jesus, não tenha medo não de fazer aí em nome de os seus Jesus. rebuliços, porque os teus vídeos têm um engajamento espetacular. Por quê? Agora, falando dessa questão de visão, hoje de manhã eu estava lá no Guarujá, e eu de manhãzinha eu peguei e falei, vou fazer um vídeo aqui para subir e tal, até Ah, para meu avisar Deus. da nossa live. Eu fiz um vídeo Sim, para avisar que o pessoal que estava com saudade isso é das lives, forte. eu ia ter live dupla. Uma live com a Thaís às 9 e depois com você às 10. Postei e não olhei mais o vídeo. Daqui a pouco eu dei uma olhada, tinha um irmão falando assim, pastor, olha o que está atrás de você. É a visão de Jesus, com os braços abertos te abençoando. Cara, eu fiquei arrepiado. Meu Eu Deus, eu fui vi ver, depois. esse vídeo já está com 20 e tantas mil visualizações, enxurrada de pessoas dizendo, pastor, eu estou Glória a vendo, é Deus. Jesus. Pessoal de Portugal, gente, olha, se você não viu esse vídeo, vai aqui no meu Instagram, é um vídeo que eu estou Ali, falando sobre fresquinho. a live, entendeu? Chamando o pessoal para a live. Mandaram até um print. Você tirou uma foto disso, não foi, Wagner? Sim, 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 Você eu viu como é que compartilhei. tá a imagem de Eu Jesus vi, atrás? forma direitinho assim. E quando eu comecei a ver, eu fazia assim no olho assim, mas né, que coisa, cara, né? E era mesmo. E você fala, não, não tem como. Chegando até um brilho aqui na tua cabeça, assim, ó. Não, e fazia assim, né? A cabeça, Direitinho. depois E abriu os como se eu tivesse braços, com os braços abertos. direitinho, direitinho. Meu, é incrível isso. Coisa Eu creio impressionante, que né? eu creio que é a presença de Deus, né? E eu vou Deus. fazer um vídeo amanhã sobre isso aí. Amém. Agora eu Tem vou que virar espalhar. para você fazer as perguntas que você gostaria de fazer para mim e para o teu pessoal aí. Apóstolo, antes de fazer essa pergunta, de continuar, eu queria contar uma coisa rapidinha aqui. É um pouco cômica. Não O precisa senhor ser contou rapidinho, essa. não. Pode falar à Não, vontade. o senhor contou essa do demônio aí. Eu lembrei de uma que aconteceu comigo quando eu estava para casar. Quando eu estava para casar, o meu sogro falou assim, ó, Wagner, vamos ver se esse casamento é de Deus. 21 dias de oração no monte, né? Aí todo dia ia eu, ele e minha esposa, na época era noiva ainda, né? Íamos pro monte, chegava lá, o meu sogro entrava no meio dos matos assim, sumia, eu ficava numa clareira ali, e minha esposa no cantinho ali orando e tal. Num desses dias, apóstolo, eu comecei a orar com o rosto no pó assim, ó, e o homem sumiu, né? E num desses dias, é engraçada a história, mas eu vou ter que contar para o senhor. Eu coloquei o rosto no pó assim, daqui a pouco eu senti uma presença, né?
e mexeu na minha cabeça aqui assim, ó. Rapaz, sem brincadeira. Quando eu levantei o rosto assim, ó, era um cachorro. Era um cachorro. Eu gritei, mãe! Eu corri para um lado, o cachorro correu para o outro, né? Mas foi um. Né, Davi? Mas o cachorro era conhecido ou não? Não, era um cachorro do nada, não sei o que era um cachorro. Sei que eu fiquei mais assustado que ele, sei que assustou mais ali. Mas foi uma experiência que eu tive, assim, cômica, né? Então, apóstolo, o que eu queria falar com o senhor é o seguinte, sobre o ataque à estrutura familiar mesmo, né? Como está acontecendo esses dias, como está sendo isso? Até que ponto o cristão tem que aceitar e até que ponto ele tem que dizer para? Eu não concordo com isso, né? Isso entra também no quesito espiritualidade, de você orar, e também no quesito ação, porque oração sem ação não vai acontecer nada, né? Até que ponto o cristão vai só orar e ficar quieto, né? E qual é o momento dele agir? Olha, eu até na minha live que eu fiz com a Thaisa, eu falei o seguinte, Vagnão. Existem pessoas que Deus dá um ministério para a pessoa ser um apologeta. Isso tem a ver com o chamado. O Silas Malafaia, por exemplo, é um cara que tem muita gente que não gosta do jeito dele, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O dia que Deus levar o Silas Malafaia, ele vai fazer Acabou. falta. Porque Eu falo a esse mesma coisa. cara paga um preço que a gente não tem ideia. Verdade. E tem muita gente que fala, o Silas isso, o Silas aquilo. Cara, mas ele nos defende. Ele fala da Bíblia e ele não tem medo. Um dia eu falei para ele, Silas, você não tem medo? Ele falou, não. Eu tenho mais de 80 processos. Eu falei, cara, que sujeito corajoso. Por quê? Porque ele paga um preço, entendeu? Sim. Agora, nem todo mundo tem o chamado dele. O meu chamado, por exemplo, o que eu sinto que Deus tem na minha vida? Deus coloca no meu coração amor, mas amor mesmo, para ganhar as pessoas pelo amor. Sim, Ganhar as sim, eu pessoas percebo. falando de Jesus, falando como Jesus pode mudar. Então, eu tenho o sentimento assim, que eu prefiro que as pessoas venham como elas estão, que elas sejam transformadas por Jesus, e aí então o próprio Espírito Santo, e eu também, se sou a pessoa que elas vão seguir, vou ser usado para que elas sejam transformadas. Mas eu entendo, Vagnão, que Deus não tem só uma estratégia. Deus tem o Silas, tem o Vagnão, tem o Antônio Júnior, tem o Lamartine, tem o David Leonardo, tem o próprio André Valadão, tem mulheres extraordinárias, a Thaisa mesmo. O que eu acho? Muita gente A boa. Igreja de Cristo ela tem uma multiforme sabedoria. Agora, nós não podemos nos calar em hipótese alguma. Se alguém me pergunta a respeito de uma coisa, eu tenho que defender minha fé. Porque se eu não defender, aí eu estarei me envergonhando do Evangelho. Agora, a abordagem, a maneira como eu chego nas pessoas, eu gosto de falar do amor de Jesus. Eu gosto de falar do amor de Jesus para todos. Isso desde que eu me converti, Vagnão. Quando eu me converti e comecei a fazer teologia, toda sexta-feira, acabava a faculdade teológica 11 horas, e eu ia com um grupo de amigos, né? Lá para a Praça da República, chegava lá 11h30, meia-noite, a gente passava a madrugada cantando, levava as guitarras e cantando e falando do amor de Jesus para prostitutas, travestis. Gente, era cada experiência, Vagnão, e era o amor de Deus na vida daquelas pessoas. Então, eu sempre tive esse chamado, sabe, de falar do amor de Jesus, de falar como Jesus morreu por todo mundo, de falar que não importa como a pessoa esteja, que ela venha, que Jesus perdoa. Essa é a maneira como Deus me chamou. Mas tem outros que têm uma outra abordagem. Agora, todos juntos nós podemos resistir o avanço do inimigo. Então, nós não temos que criticar o jeito do outro, nós temos que entender que Deus chamou um como Paulo, outro como Pedro, outro como João, não é? Outro como Apolo. É assim, Deus chama todo mundo e cada um vai ser tocado por aquela pessoa que se adequa mais. Então, tem um cara que gosta do Vagnão, tem um cara que gosta do Antônio Júnior, não é?
Sim, É sim. engraçado, Deus usa cada um de um jeito. Inclusive, o senhor falou no evento Sinais dos Tempos, e eu até quero te parabenizar porque o evento foi simplesmente maravilhoso, de lindo. Olha que coisa maravilhosa, viu? E você fez até um stories na hora lá, né? Nossa, eu tava lá, eu tava doido para correr lá para frente, de verdade, Eu vi você né? falando. Teve uma hora que eu tava no banheiro quando o senhor falou, cadê você, Wagner? Não, eu tava no banheiro descendo a rampa assim, ó, e eu esqueci de pôr a máscara, né? Aí o senhor falou, cadê você, Wagner? Eu gritei assim, ó, tô aqui! Gritei bem alto, mas imagina, naquele estádio lá, quando eu acabei de gritar, o segurança falou, põe a máscara, rapaz! Eu tomei um susto, eu coloquei a máscara com tudo, assim, né? Glória a O senhor Deus. falou algo naquele evento que me marcou muito, que foi, você falou assim, ó, tem uma pedra de tropeço pro anticristo, que é o quê? A igreja, né? Nós, é Deus agindo através da igreja, né? E, e sabe, isso é verdade. Isso é verdade. Eu creio que a igreja está chegando num tempo assim, num tempo de influência real mesmo, de mudar a atmosfera de lugares, de se posicionar mesmo, né? É por isso que o diabo, pensando já nesse futuro aqui, eu imagino que de uma forma estratégica, né? Puxa vida, né? Vou tentar mexer na cabeça desse povo aí, né? Vou tentar colocar o medo, a dúvida, vou tentar emplacar coisas que vão fazer com que eles fiquem quietinhos na deles lá, todo mundo quietinho dentro daquele quadradinho. Só que eu percebo assim, apóstolo, quanto mais passam os dias, mais se faz necessário a igreja sair desse quadrado aí, né? Mais se faz necessário. Um tempo atrás eu estava na escola com meu filho e estava tendo lá chamaram para uma reunião lá de conselho tutelar e o pessoal falando de abusos, né, de crianças e tal, né, da consequência, né? Falando se acontecesse, ligava para o número tal e tal e tal. Só que engraçado, um mês antes, opa, chutei aqui, um mês antes, na escola, teve uma festinha lá, tocando aqueles funk proibidão, assim, aquela com linguagem. Eu nem Erotizado, deixei né? meu filho ir, né? Nem deixei meu filho ir. As professoras colocando aquele tipo de coisa. E nessa escola tem professoras que são da igreja que eu era antes, né? Falei, mas gente, como vocês eu pensei para mim, como permite isso? Então, ao invés de falarem assim de quem procurar na hora que aconteceu o problema, trata a causa, porque vamos deixar de perverter as crianças. Põe lá uma música clássica, qualquer coisa que não seja esse tipo de lixo ideológico. E assim, no meio daquele auditório, aposto, de verdade, tava cheio de gente lá, tudo, o povo todo lá, e eu levantei a mão e falei assim, opa! Ô, gente, vamos tratar a causa, não a consequência, né? Para que existe o conselho tutelar? Para que vocês estão vindo aqui passar um número de telefone, né? Vamos agir diferente. Eu não concordo com a festa que teve aqui, tal, 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 tal. Eu me senti, apóstolo, não só um cidadão, como um filho de Deus se posicionando, Fez muito sabe? Aí bem. quando eu falei aquele negócio, já veio outro, é verdade, não sei o que, bababá, e virou aquele, né? Ninguém concorda. A maioria dos cidadãos brasileiros são conservadores, né? E aí ficaram quietinhos, né? Precisou alguém levantar. Sim, mas se não tiver o ei, né? Não vai acontecer. Então, assim, quem está assistindo aí, de repente, você passa por isso, não sei. Mas não é ofensa você fazer isso. É o teu papel como filho de Deus também. Eu queria aproveitar, gente, pedir. Eu vou entrar num assunto aqui que eu acho de suma importância, que tem a ver com o espírito do anticristo e tudo. Eu queria pedir mais uma vez para você usar o aviãozinho lá e chamar mais 10 pessoas. Por quê? Porque a igreja ela tem um papel fundamental. Então, pega o aviãozinho lá, convida mais 10 pessoas para entrar aqui, porque eu vou entrar num detalhe para falar sobre o espírito do anticristo. O espírito do anticristo, segundo a Tessalonicenses, diz que o espírito do anticristo já opera, Wagner. Eu Só que ele acredito. aguarda que aquele que o detém seja retirado. Uhum. Gente, isso é uma coisa muito
poderosa que Deus está falando, é o Espírito Santo que está dizendo para nós. O espírito do anticristo já opera, segundo a Tessalonicenses 2, só que ele aguarda que aquele que o detém seja retirado. Gente, quem detém o espírito do anticristo é a igreja. Olha o que a Bíblia está dizendo, gente. Está dizendo que a igreja tem poder para resistir o espírito do anticristo. E a minha pergunta para você é: como que a gente resiste o espírito do anticristo? É orando, é pregando a palavra. O que mais que a gente pode fazer? Será que a igreja tem a obrigação e tem um chamado para também estar ocupando os lugares de autoridade na sociedade? Porque o que acontece? Tem muitos crentes, Vagnão, que falam: crente não pode entrar na política, crente não pode, a política é do diabo. Aí vai lá um deputado e faz uma lei contra nós. Sim. Como, por exemplo, essa ideologia de gênero. Ela só não se tornou uma lei porque os crentes que estavam lá não deixaram. E os católicos. Exatamente. Também. Eles foram lá e falaram: não, nós não cremos nisso e não vamos fazer isso. Então, foi isso mesmo. O que Paulo está dizendo, o que o Espírito Santo está dizendo, Vagnão, é que quem detém o espírito, o avanço do espírito do anticristo, é a igreja de Jesus. Então, meu querido, eu estou falando com você que está aí. Você que é jovem, você pode ser uma voz profética. Eu estou falando para você que é pai. Isso que o Vagnão fez, gente, é isso, é abrir a boca. Como assim? Nós estamos falando aqui que vamos dar número de quando houver abuso, mas nós temos que impedir que haja abuso, nós temos que impedir que uma festa fique botando esse tipo de música erotizada para criança. Então, eu queria te perguntar, você acredita que a igreja tem o chamado e que a gente pode resistir ao anticristo estando em todos os postos de liderança, nas artes, no esporte, na política? Aonde a igreja deve entrar, Wagner? Não, tem coisa que a igreja não deve entrar, que é pecado, ou nós temos que dominar tudo? Apóstolo, olha só. Antônio Grenz, né? Olha só. Uma frase dele aqui, bem famosa. Eu vou responder isso aí, ó, começando com essa frase hoje, dele aqui. Você tá chique hoje, hein? Ó, nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura, vamos infiltrar e transformar a sua música, a sua arte e a sua literatura contra eles próprios. É o Gramsci que falou isso, né? Isso. Meu Deus do céu, esse negócio já responde muita coisa que acontece hoje. Por isso que eu falo, tem que existir um limite, né? Nós temos que tomar todos os postos, gente. A gente pode isso. A gente pode muito mais do que a gente imagina. Eu acredito que tem que existir o policial, filho de Deus, o político, o cineasta, a banda, tudo. Não adianta ficar falando, não, porque aquilo é do capeta e porque o capeta nada, o capeta não cria nada, não tem poder para nada. Deus deu essa autoridade para nós como corpo de Cristo. Eu acredito que a gente deve tomar os espaços, apóstolo, de verdade, tomar os espaços na política, sabe, em todos os lugares, né? Olha só, Deus usou essa pandemia para nos despertar aqui na internet. Olha o que aconteceu com a internet. Né? Deus usou essa pandemia para a gente tomar, sabe o quê? As sacadas de prédio, porque estavam lá para nada, só para churrasquinho, ou para a bandeira do Corinthians. Nada contra futebol, tá? Ou para a bandeira do Palmeiras. Tem gente, né, que é mais fanático pelo seu time de futebol do que por Jesus. Exatamente. Então, com essa pandemia, começaram a tomar as sacadas para cantar um louvor, para falar do amor de Deus, sabe? Então, assim, gente, são espaços, não interessa, é no teu trabalho, é na tua escola, entendeu? Nós temos que desfazer aquilo que nós permitimos com que fizessem, né? Nós temos que trabalhar para desfazer isso, né? Aquilo que a gente deixou acontecer. Não, pode concluir. Olha, eu cito um exemplo sempre assim, né? Com o pessoal aqui mais chegado. Aqui onde eu moro é uma chácara. Às vezes tem cria umas toceiras de mato aqui, eu aposto. Você já deu uma carpinada alguma vez assim? Olha, tem umas toceiras de mato que se você... Ela é pequenininha assim, ó. Deixa ela passar uns 3, 4 meses, ela fica dessa grossura assim, ó.
Aí um dia eu fui tirar uma ali, ó, dei uma enxadada assim, a enxada voltou em mim. Falei, credo, esse bicho tá vivo aqui, né? Começou a brigar comigo ali. Tá, e bati. Para arrancar aquilo foi terrível. Deu muito mais trabalho. Se lá no início eu já tivesse cortado a raiz e pronto, né? Colocado uma graminha ali. Então, assim, Excelente exemplo. tem problemas na sociedade que a gente deixou o negócio crescer, e agora tá aí a torceira para a igreja bater e arrancar o negócio. E é nós que temos que fazer isso, não é ninguém além de nós. Você vê que houve um espetáculo, né, feito pelo CAI, que chama Rua Azusa. Um Uhum, espetáculo que conta a história da Rua Azusa, o grande avivamento que teve, né, no sim, começo do século XX. Foi um espetáculo, Vagnão, que artistas iam e choravam, sabe? E ali eles faziam apelo salvação. Cara, a igreja tem que tomar os espaços. Nós estamos aqui na terra ainda. O anticristo tem que saber que enquanto houver uma igreja aqui na terra, ele não vai se levantar para em nome de dominar. Jesus, não Em vai mesmo. nome de Jesus, isso é promessa de Deus, é o Espírito Santo que falou. Enquanto que aquele que o detém não for retirado, ele não se levanta. Então é a igreja que se levanta para tomar posição, gente. Nós não podemos ficar passivos diante dessas coisas, nós temos que entrar e dominar os ambientes. Olha, eu me lembro que um dos filmes da minha infância que eu mais amei foram Os Dez Mandamentos. Uhum, Tá? Que maravilhoso! Você vê o filme que foi feito agora recentemente, todo distorcido. Né? Todo distorcido. uhum, Deus é um menino, aparece como um menino raivosinho. uhum. Entendeu? O filme de Noé foi um assassinato para a Bíblia. Não é? Deus está querendo destruir o planeta, acabar com as pessoas por causa dos animais. Uhum. Então você vê como a mídia, Hollywood, está querendo destruir a visão cristã. Mas, amado, você que está aí, não permita que Satanás destrua a tua família, Em toma nome de Jesus. posição, ora pela sua família, ora pelo teu marido, pela tua esposa, ora pelos teus filhos, bota a mão na cabeça deles, declare que eles são de Jesus, que a mentira do inimigo não vai Em nome avançar, de que não vai Jesus. transformar a mentalidade deles. E nós estamos aqui para isso, para resistir. Não é isso, Vagnão? Enquanto estivermos aqui, a gente vai resistir. Esses dias eu vi um post no Twitter ela cantou no teu evento, a Soraya Moraes, né? Ela falou assim no Twitter: puxa vida, né? Somos 30 milhões de evangélicos no Brasil. Só que um artista gospel, colocam lá uma Muito música, alguma mais de coisa. 30 milhões. Hoje Ela nós já falou somos 30. 30%, nós já estamos com Isso, 60 milhões. exatamente. Ela colocou 30 milhões. E como é que pode um post, né, de uma música cristã assim dar tantos poucos likes assim, né? Onde estão esses likes? Onde está essa audiência? Ô, gente, meu Deus, né? Um país como o nosso, com 60 milhões de evangélicos, olha, a gente pode fazer muita coisa, viu? E às vezes a gente é muito bobo, de verdade, apóstolo, eu assumo eu também. Vai lá, às vezes esse like aí que era para estar numa coisa que é séria, para tomar um espaço, sei lá, tá na fazenda, tá num programa que idiotiza, que bestializa a pessoa. Assim, tem coisa que eu sou um pouco divergente, vai. Tá lá na comédia gospel lá, que eu acho assim que muita comédia tem que ter a moderação, mas muito acaba saindo do foco. Então as pessoas querem sempre a bobeira, a brincadeira, não sei o que, tudo vira brincadeira, vão brincar e não acontece nada, não acontece mudança. Então, assim, para você que está assistindo, valorize aquelas pessoas que estão fazendo algo sério mesmo, sabe? Que querem tomar os espaços de forma séria, com propósito, com Bíblia, com princípio, né? Valorize isso. Vai lá, quando alguém fala, puxa, manda um aviãozinho que o apóstolo pediu agora. Manda mesmo, de verdade, manda mesmo. Se você está ajudando o reino de Deus a se expandir. Se 10 pessoas saírem hoje aqui com a mente diferente, se sai uma aqui hoje, a gente conseguiu cumprir o propósito. A gente tá aqui para isso, botando a cara para isso. Não é, É muito, apóstolo? é muito importante o que você falou, porque, gente, hoje nós estamos vivendo o tempo em que as profecias estão se cumprindo.
quando eu pensava na palavra que Jesus disse que o evangelho seria pregado no mundo inteiro, eu falava, mas como é que isso é possível? Eu Gente, também penso. hoje nós estamos vivendo nesse tempo. Hoje, quando você prega uma palavra, quando sobe um vídeo no YouTube, quando você faz uma live aqui no Instagram, essa live, esse vídeo, ele pode ser multiplicado para o mundo inteiro, gente. Através do YouTube existe até uma forma de você ter legenda. Ou seja, nós estamos vivendo nesse tempo. Então, o crente tem que saber o seguinte, não dê ibope para aquilo que você não concorda. Às vezes você vai ver aquele vídeo que é abominável, só por curiosidade. Na verdade, o que você está fazendo? Você está dando ibope para aquele vídeo. Sim, Porque, vamos dizer assim, o robozinho do YouTube, ele não... Mesmo quando você dá um dislike, para a pessoa é bom, porque aquilo é interação. sim. Quanto mais interação, mais o YouTube, mais o Instagram, mais o Mas ele Facebook vai indica. mandar o vídeo dizendo que aquele vídeo é Recomendado. relevante. Então, se você sabe que uma coisa é contra Deus, não faça nada. Não curte, não discute, não comenta, não faz nada. Nem Deixa entra lá. para ver. Essas pessoas que se levantam contra Deus, que estão aí, você tem que boicotar, você tem que banir da sua vida, porque é isso que eles entendem. É disso que eles têm medo, Vagnão. Eles têm Sim. medo que a audiência deles caia. Agora, se tem televisões aí que vivem para destruir a nossa fé, por que os crentes assistem? Tem algumas aí que eu não... Cara, nem ligo. Não tem condição. Não entra na minha casa uma TV dessa. Por quê? Porque ela está lá a serviço de quem? Está a serviço do inimigo. Entendeu? Verdade. Eu ouço vídeo, eu ouço televisão fechada, o canal eu escolho o que eu quero e ouço as televisões cristãs. Eu não vou ficar ouvindo televisão para dar ibope. Ah, mas o jornal deles é melhor. Que se dane. Primeiro que eu não concordo que seja melhor, acho que é pior, porque é todo tendencioso. Segundo, que mesmo que fosse a maior maravilha do mundo, não vai ter a minha audiência. Eu não vou estar lá. Por quê? Porque eles estão sendo instrumentos do diabo, Wagner. Sim. É isso, meu querido. E hoje isso está escancarado, tá? De uma forma assim, nem estão se importando mais com em passar uma mensagem assim, você falou de um valor cristão, pronto. Esses dias aí, o pessoal querendo tirar o AC e o DC, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Um absurdo. Sabe? Tanta coisa Sabe importante. Por que o governador voltou atrás? Por causa dos crentes. Tomou tanto pau, mas tanto pau, que voltou atrás. Tome, é assim que a igreja tem que se levantar, minha gente. Sim, tem que verdade. se levantar. Nós queremos que os nossos filhos saibam o que tem antes de Cristo e depois de Cristo. Não é querer tirar, não. Seguir lá o país do dragão que está aí financiando um monte de coisa no Brasil. Não. De jeito nenhum. É antes de Cristo e depois de Cristo mesmo. Exatamente. Na internet, as pessoas têm que entender que tudo funciona com algoritmo. Então, assim, é que o apóstolo falou, se você dá um dislike num vídeo que você não concorda, você está ajudando. A melhor coisa é você não dar audiência, sabe? Existem fontes, tem fontes que são confiáveis. Vai lá no canal do apóstolo Lamartine, né? O Wagner, aliás, teu canal no YouTube esse daí é perigoso, hein? Né? E dê a tua audiência para isso, porque você está ajudando o reino de Deus, não é o individual, é o propósito mesmo da palavra, né? Apóstolo, agora tem um outro assunto. Dá tempo aí, será, apóstolo? Dá, aqui não tem mais uma hora, não. O Instagram ele deixa passar agora. Olha, que coisa, hein? Que bênção. Mas vamos... Uma outra coisa que eu estou vendo esses dias acontecer muito e falar muito é sobre a cristofobia. O que é que o senhor pensa a respeito disso daí? Bom, primeiro, eu quero dizer uma coisa. Quando a ex-presidenta Dilma foi discursar na ONU e no discurso dela ela falou da islamofobia, eu não vi ninguém criticando. E vou dizer uma coisa para você. A ONU, que se diz a favor dos direitos humanos, fica defendendo países que a mulher não tem direito a estudar, mulher é perseguida, mulher tem preconceito contra ela, violência, matam cristãos, ninguém fala nada contra. Agora, quando o presidente Bolsonaro falou de cristofobia, ele não está falando no Brasil. No Brasil, nós temos liberdade. Ele estava falando de quê? Ele estava falando do mundo inteiro.
Entendeu? sim, Porque tem muitos lugares onde cristãos são mortos, milhões de cristãos são mortos. E ele estava certinho em falar de cristofobia. Aqui, a fobia é velada, né? É um preconceito, a mídia está sempre dando uma farpadinha, mas por quê? sim, Porque nós somos aqui a maioria, e o brasileiro é maioria cristã, sim, tanto católicos quanto crentes, nós somos a maioria. Mas há uma fobia no mundo. Em alguns lugares, eles matam. Estão matando agora nos países muçulmanos, no Egito, na sim. Síria, tantos lugares na África. Mortos, milhões de pessoas sendo mortas só por E causa da são sua milhões fé. mesmo. E a ONU não fala Nada, nada, não fala nada. nada. Então, presidente, ó, Aí, parabéns, falou de uma verdade e teve coragem de chegar lá na ONU e botar a boca no trombone. Graças a Deus que nós temos um presidente que defende a liberdade e a liberdade de fé, inclusive. Agora, fico chamando verdade. ele de fascista. Que fascista o quê? Um camarada que toma pau Hum, de tudo quanto é lado. Nunca vi ele cercear a liberdade das de pessoas se ninguém. comunicarem. Ah, dá licença. É Entendeu? verdade. É isso, ô Vagnão. Tem cristofobia, sim. Tem Sim, sim, aquela que mata, né? E tem aquela velada, como é a da ONU, dos globalistas. Não tenha dúvida que isso que sim, está sim. acontecendo no mundo. Inclusive, o pessoal tem uma ideia, quando você vê a mídia dando atenção para um assunto, dando muita ênfase para um assunto, né, dizendo que é mentira, que é ridículo, como foi essa questão da cristofobia, o pessoal ficou lá, não, olha o discurso do presidente, a cristofobia, falaram tanto de cristofobia, tentando anular esse argumento, tentando tirar isso de campo, né? Não, porque isso é conversa, isso é mentira, não acredite nisso, né? Fizeram de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Se você abrir aqui o Twitter, qualquer coisa, tá cheio de falando, continua falando disso ainda, Porque né? Por quê? Porque isso é uma grande verdade. a grande mídia, ela tem uma massa. Minta muitas vezes que vai parecer verdade. Pega É o isso aí. relatório de portas abertas, que você vai ver quantos cristãos morreram nesse ano de 2020. São Uma milhões de mentira cristãos. é, Uma mentira repetida contada muitas mais de mil vezes, vezes. ela É, parece uma verdade. é É mais um doido isso. esquerdista que falou isso aí. Não entendi. É mais um doidão esquerdista que falou isso daí. Com certeza, com Né? certeza. Mas é verdade, aposto, é verdade. Mas eu tô feliz, aposto. Tô feliz por tudo que tem acontecido, agradecido mesmo, de verdade. Eu glorifico a Deus, porque eu espero que outras pessoas possam se encorajar e fazer também, tá? É, igual o senhor falou, o senhor prega do teu jeito, eu faço do meu, o Rafael Bittencourt do dele, cada um, não é verdade? O Juninho, todo mundo, né? O tempo é Nós agora, temos que gente. dar as mãos, sabe, e nos juntar. Eu fico feliz de estar juntando. Eu apresentei algumas pessoas para o Juninho, você me apresentou outras, eu vou apresentar para você. E Sim, é tão bacana, os nossos seguidores ficam felizes quando a gente se junta, a gente se une. Por quê? Porque eles estão vendo que aqui não é uma questão de vaidade. Gente, que vaidade? Vaidade do quê? Eu sou um pecador, o Vagnão é pecador, se nós estamos aqui é pela graça e pela misericórdia de isso aí. Jesus. E eu sei que eu vou dar conta para Deus. Sabe por quê, Vagnão? Porque lá no céu, um dia eu vou estar na presença do Senhor. É E se eu verdade. estiver fazendo qualquer coisa por causa de vaidade, vai ser queimado e não vai sobrar. Então não adianta você fazer o que é certo, você tem que fazer o certo, mas com a motivação correta. Então é para a glória de Verdade. Deus, é amando o próximo, é amando até as pessoas que são diferentes de nós. Eu creio que o poder do amor de Jesus quebra barreiras. A gente tem Também que se creio. levantar mesmo e pregar a verdade, mas nunca odiando as pessoas que pensam diferente. Tem que amar. Eu quero amar as pessoas diferentes, eu quero ser instrumento na vida até das pessoas que me acham, sabe, um porre. Tem gente que fala, pô, não ia com a sua cara. Depois que eu te conheci, eu vi que você era diferente. Eu falo, glória a Deus. A gente é assim mesmo. O ser humano tem isso. Tem dia que você gosta de uma pessoa, às vezes você olha, tem preconceito, depois você vê que não é nada daquilo. Então eu falo Sim, para Deus, Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu quero passar por essa vida aqui e ser marcado pelo teu amor. Essa é a razão por que eu amém. estou fazendo Deixar um legado.
deixar um legado. Então, eu queria, antes de terminar, Wagner, eu queria te dar aí as últimas palavras para você Amém. ministrar na vida do nosso povo que está nos vendo aqui. Amém. Eu quero terminar contando um sonho que eu tive hoje, apóstolo. Há dias que eu durmo que nem uma pedra. Sim, eu deito e acordo de manhã, pronto, não lembro de nada. Mas essa noite Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu estava passando em frente a um lugar e tinha uma espécie de uma garagem. E dentro dessa garagem estava cheio de pessoas, como posso dizer assim, cheio de irmãos africanos, assim, tudo sentadinho com fome, né? E eu me lembro que eu passei na frente deles e falei assim, ó, espera um pouquinho que eu vou conseguir comida para vocês. Eu vou ali buscar comida para vocês. Aí eu andei um pouco mais no caminho, encontrei um outro lugar onde tinham pessoas assim, e, e aí eu parei e comecei a falar da palavra para eles. Falei assim, eu vou trazer comida para vocês, né? E um deles veio, uma pessoa veio, sentou do meu lado, queria se batizar, tinha fome e sede, e me deu uma Bíblia na mão, e essa Bíblia estava escrita em francês. E eu não Uau! conseguia entender. Não conseguia entender, porque eu lia assim, eu procurava João 3,16 para falar para ela, e eu não conseguia achar o versículo na Bíblia, porque estava tudo em francês. E eu acordei com aquele negócio na cabeça, apóstolo. Acordei e falei, meu Deus, né? Ou seja, eu entendi que existe fome, as pessoas precisam da linguagem, de entender a linguagem do céu, de entender a linguagem que Cristo deixou do ID, sabe? Seja através do que eu falo, do que o Senhor fala, ou seja quem for, mas falem, abram a boca e falem do amor de Deus, porque é um tempo de colheita, é um tempo de fruto maduro aí, ó, sabe? Sabe, é tempo de você colocar pedras na sua coroa. As pedras são essas almas que estão aí padecendo, Aleluia, precisando da aleluia, presença de Deus aleluia. e clamam pela presença de Deus. Sabe, hoje eu fui no centro de São Paulo e eu tive a oportunidade de pagar a marmita para duas pessoas. Não, foi para duas pessoas. Chega do nada, assim, aquele pessoal da Cracolândia lá, sabe? O pessoal tá precisando de uma palavra e eu falei, vem cá, vou te pagar a marmita, mas fica aqui que tu vai escutar, né? Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Toma jeito na tua vida, rapaz. Tive a oportunidade de pregar para alguns, sabe? Gente, onde você está, você é luz, sabe? Onde você está, você carrega o alimento que é Cristo, o pão que sacia a fome, né? Amém. Da alma, do espírito, isso não tem preço que pague. Né? Que em nome de Jesus você, nessa noite, possa entender isso e ser luz aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém. Gente querida, quero dizer que eu amo muito vocês. Vocês estão nas minhas orações todos os dias. Todos os dias eu tento responder algumas pessoas que falam comigo, obviamente não dá para falar com todas, mas eu quero dizer que o amor de Cristo é enorme por vocês. Se você está com alguma necessidade grande, abra o teu coração para o Senhor. Entrega para Ele. E Ele vai mudar a sua vida. Ele é poderoso. Amém. Ele já deu o seu melhor. Ele deu o seu único filho para morrer lá na cruz por você e por mim. Vagnão, querido, obrigado por esse muito obrigado, momento apóstolo. glorioso. Sempre é muito legal fazer uma live com você. A gente vai cada hora fazer de vez em quando, porque sim. Os assuntos sempre tem assunto novo para conversar. E sim. Amigos sempre tem saudade um do outro, né? Então, verdade. Um beijo para você, muito tua vida, apóstolo. Para tua família. Eu também. Você virou um irmãozão meu, viu, querido? Glória a Deus. Quase, eu tenho idade quase para ser seu pai, né? Um irmão mais jovem. Na verdade, eu tenho idade para ser seu pai. Eu tenho 59, sim. Você tem 40. Sim. Então, que Deus te abençoe, tua família. Amém. Siga firme aí na tua luta, amém, influenciando pessoas para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos juntos, sempre. Beijo para todo mundo, queridos. Fiquem com Deus. Tchau.